aquilo que é esplendoroso, aquilo que é sobrenatural. E às vezes deixa passar situações de milagre, de cuidado de Deus, de livramentos, de situações que não são tão grandes, de coisas que são pequenas, mas que revelam o cuidado de Deus pela minha vida e pela sua vida. Por isso hoje eu vim aqui de alguma forma tentar resgatar isso. Eu fiquei até em dúvida se eu deveria colocar milagres, livramentos, bênçãos. O que eu quero crer atribuem esta frase ao Albert Einstein, mas não tenho certeza se ele realmente a proferiu. Dizia ele que só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem, e a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Eu acredito que, à medida que envelheço, eu percebo à minha volta em tudo um milagre da parte de Deus. Em tudo um milagre da parte de Deus. Enquanto pensava no sermão da noite de hoje, os meus olhos se depararam com esses dois versos do Salmo de número 35. Um salmo escrito por Davi. E ele diz o seguinte: defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Este é um salmo escrito, é uma canção que foi composta no momento de dor. E sinceramente eu tenho aprendido que todas as minhas experiências no vale da sombra da morte, elas revelam uma profunda intimidade com Deus. Eu não sei se você já observou isso. Aquilo que é produzido no leito de um hospital, aquilo que é produzido a partir de uma experiência de luto, uma experiência de perda, aquilo parece ter uma densidade, uma profundidade absurda. E eu aprendi isso com o autor deste salmo. Davi, quando escreveu o Salmo 23, eu não sei se você já percebeu isso, os primeiros versos, ele fala de Deus na terceira pessoa do singular. Ele é o meu pastor, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Mas no momento em que ele está atravessando o vale da sombra da morte, ele vai olhar para mim, para você, e vai dizer assim: eu não temeria mal algum. E então ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele sai da terceira pessoa do singular e vai para a segunda pessoa do singular. Ele fala, ao invés do ele, o ele se transforma em tu, em proximidade, em intimidade. Só que eu li esse texto e, sabem, irmãos, eu comecei a lembrar do meu tempo de adolescente. Pode parecer que não, mas eu já fui adolescente um dia. Já fui. E se você se lembra ainda de sua adolescência, ou tem filho adolescente, provavelmente você já ouviu essa frase, não já? Eu não pedi para nascer. Alguma vez, ou você já proferiu, ou você já ouviu. Uma situação de embate, de conflito dentro de casa, e aquele adolescente marchador, conhece que adolescente marchador? É aquele que sai pisando forte, sabe, reclamando, perturbando o sossego do vizinho do apartamento de baixo. Então exclama: eu não pedi para nascer. O Cortella diz que quando ele disse isso uma vez para os pais dele, os pais também olharam para ele e disseram: e nós também não pedimos não, nenhum de nós. E ele disse: olha, se a gente voltar no tempo, a gente vai ouvir as gerações passadas dizendo: eu também não, eu também não, eu também não, eu não também não, também não. Só que na verdade, avança só uma vez. Eu não vim aqui para lhe falar sobre essa declaração de adolescente. Eu comecei a pensar, a tentar entrar, sabe, na cabeça do rei Davi. E por um instante eu imaginei ele olhando para mim, conversando comigo, sabe, sentado em um dos vales daquela região, e ele olhar para mim dizendo assim: mas eu não pedi para ser rei. Eu nunca desejei ser rei em Israel. Não há nenhum registro de algum sonho da parte de Davi em relação ao trono de Israel. Diferente, por exemplo, de José do Egito, em que ele sempre manifesta esses sonhos de que um dia ia se transformar em uma pessoa grandiosa no seu tempo. Não, Davi não passou por isso. Aliás, vou mais longe. Eu não sei se você se recorda, mas houve um intervalo de 18 anos entre a unção de Davi, feita por Samuel, ele experimenta outros momentos também de unção, e a coroação deste homem de Deus.
E por mais de 10 anos ele foi perseguido pelo rei Saul. Ele poderia olhar para mim e para você e dizer: olha, eu estava em casa, tomando conta das ovelhas do meu pai. Chegou este homem, Samuel, me ungiu e disse que eu seria rei daquele povo. E depois dali, a minha vida se modificou, sabe? Eu precisei fugir. E gente, Saul, ele tentou, não por uma vez só, matar, tirar a vida de Davi. Há um registro histórico em 1 Samuel 19, verso 10, que a Bíblia diz assim, que Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Vou mais longe. Eu não sei se você se recorda, mas quando Davi soube da situação que Israel enfrentava contra os filisteus, as palavras do gigante Golias, ele procurou saber o que receberia aquele homem, o israelita, que decidisse enfrentar o soldado filisteu. Mas eu também não sei se você se recorda, que Davi não recebeu nada daquilo que lhe foi prometido. Nada daquilo. No texto sagrado está escrito assim, 1 Samuel capítulo 17, 25, que o rei Saul daria àquele que vencesse e destruísse o gigante Golias, dará grandes riquezas, dará sua filha em casamento. E eu acho que você deve se recordar da história de Mical, que foi dada a Davi, depois foi dada a um outro homem chamado Paltiel, e criou-se uma situação terrível na relação entre os dois. E vou mais longe, havia uma promessa de que a família de Davi seria isenta de impostos, ele não recebeu nada disso. Aí eu volto a dizer, eu não pedi para ser rei, me prometeram tudo isso, eu também não recebi absolutamente nada. Vou mais longe, Davi aqui neste salmo, especialmente 35, ele sentiu a dor de ser traído. Alguns dos homens que apoiaram agora, ou apoiavam Saul, tinham sido seus amigos. E ele diz neste salmo 35, no versículo 12, que aqueles me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a vida. Ele desce a um exemplo tão curioso, ele vai dizer assim, nos versículos seguintes: quando estavam doentes, eu usei vestes de lamento, eu humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Ele diz, eu saí vagueando e pranteando como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse. Ajuntaram-se para me atacar, eles me agrediram sem cessar. É esta alma em conflito que está por trás das palavras do Salmo de número 35. Alguém que está se sentindo assim, injustamente atacado, alguém que está se sentindo frustrado, decepcionado com os seus amigos, alguém que não consegue entender o propósito de Deus em meio a tudo quanto estava vivendo. E é nessas horas que eu quero olhar para você, que em algum dia já pensou assim: eu não pedi para nascer, eu não sei o que está acontecendo, eu não pedi para ser pastor, eu não pedi isto ou aquilo, de repente Deus me colocou, ou colocou diante de mim tal propósito, e eu estou pagando um alto preço por tudo isso. As coisas parecem não fazer sentido. Foi então que, em meio àquela reflexão, eu lembrei-me de um trecho do livro do Rick Warren, quando ele diz assim: o seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e a sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. E isso precisa, sabe, irmãos, ser renovado no meu coração, esta consciência. Talvez você tenha vindo a este mundo, como sugere o Rick Warren, com uma situação completamente desestruturada. Mas eu quero lhe dizer que Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Se Deus mandou Samuel bater na porta de minha casa e me ungir como um novo rei, Deus sabe o que está fazendo. E no tempo certo, isto vai acontecer. Não será a lança de Saul que vai destruir os propósitos de Deus para a minha vida, irmãos. Eu preciso entender que aquilo que Deus estabeleceu como propósito, o propósito de Deus, os planos de Deus não podem ser
Repita, não podem ser. Repita, não podem ser frustrados. Eu preciso ter consciência disso. E é a partir dessa perspectiva, sabe, irmãos, que eu começo a pensar na história de Davi. Quem sabe com o coração dilacerado, escrevendo o Salmo de número 35. E aqui eu só consigo recordar não o que Davi escreve, mas aquilo que Deus fala acerca de Davi. Diz o texto de Atos capítulo 1, 22: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. O que importa é aquilo que Deus diz acerca de sua vida. E sabe, se você nunca foi amado, eu quero lhe dizer, a Bíblia me diz que Deus nos ama. Se você nunca se sentiu alvo do cuidado de alguém, eu preciso lhe dizer que Deus cuida de cada um de nós. Se você parece não ser alvo da preocupação de quem quer que seja, eu quero lhe dizer que os olhos do Senhor estão voltados sobre a sua vida. E isso precisa, sabe, alimentar e confortar a minha alma. Eu estive lendo sobre essas coisas todas e de repente me deparei com este provérbio árabe. Vejam só: coincidências são pequenos milagres em que Deus prefere não aparecer. Eu achei de uma poesia tão grande. Eu ainda estou refletindo se concordo ou não, sabe? Mas eu já publiquei aqui. Sabe aquelas situações que você diz assim: meu Deus, mas como pode isso ter acontecido assim, desse jeito? E se eu lhe disser que faz parte daquele grupo, daquela caixinha que eu disse, caixinha dos pequenos milagres, que às vezes a gente chama de coincidência, que a gente chama de acaso, que a gente pensa que foi alguém que fez, mas esquece que foi Deus quem fez com que tudo concorresse. E eu comecei a pensar sobre essas coincidências na vida de Davi. E sabe qual foi a primeira observação que me veio à alma? Você já percebeu que no dia que Jessé chegou na casa de Davi, ele não estava dentro da casa, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai? Mas que coincidência, não? Porque a ausência de Davi permitiu que todos os irmãos desfilassem diante do homem de Deus Samuel. E Samuel olhava e Deus dizia: não é este. E Samuel perguntava e Deus dizia: não é este. Ficou claro, e sinceramente, irmãos, eu não sei qual seria o comportamento dos irmãos de Davi se ele ali estivesse. Mas Deus foi tão misericordioso que, coincidentemente, no dia que Jessé chegou naquela casa, Davi não estava dentro de casa. E eu fico imaginando quando ele voltou para casa, com cheiro de ovelha, sabe, irmãos? E se aproximou, sem entender o que estava acontecendo, os irmãos olhando para ele, com aquele olhar de indiferença, de incredulidade. Não é possível, não é possível. E entra aquele garoto, ruivo, dentro de casa. E Deus olha para Samuel e diz: este é o homem que eu escolhi para ser rei do meu povo. Eu continuei a pensar sobre essas coincidências, sabe, irmãos? Você se recorda que Davi estava no acampamento do exército de Israel, exatamente na hora em que Golias fez o desafio daquele dia? Coincidência, irmãos? Ou um pequeno sinal da graça de Deus orientando todas as coisas? Ele poderia ter ido num outro momento, não ter ouvido aquela situação, não ter visto o povo de Israel, o exército de Israel fugir diante da provocação do filisteu. Mas ele estava no lugar certo, irmãos, na hora certa. E isso, sabe o que é que isso quer me dizer? É que Deus, Ele trabalha também nos pequenos milagres que me acontecem. Ele vai colocar você na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, com a resposta certa. O que mais que você quer que eu diga? Deus está cuidando de tudo. Deus é esse Deus que atua em grandes milagres, irmãos, em pequenos milagres, em pequenas situações. Sabem, eu continuei a pensar sobre a história de Davi, e eu cheguei também a uma outra conclusão. Você já percebeu que a história bíblica diz que Jonatas, o filho do rei Saul, foi o melhor amigo de Davi? Isso é estranho, não é? O Saul queria matá-lo, mas ele encontrou dentro da casa de Saul, um aliado, um amigo. Aí você vai me dizer, coincidência, né, pastor? Não, gente, é esse Deus que se movimenta às vezes tão silenciosamente que a gente nem percebe.
Você tem sido cercado pela graça de Deus. Não foi o acaso, não foi coincidência. Deus tem providenciado. E hoje eu vim aqui para lhe fazer um apelo. Abra os seus olhos e enxergue todos os milagres que Deus tem derramado sobre a sua família, sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional. Eu sei que a gente vive num mundo em que a gente racionaliza tudo. E que mundo ruim que fica, irmãos, quando a gente passa tudo pela peneira do pragmatismo, pela peneira do utilitarismo, sabe, a peneira do ceticismo, pela peneira da dúvida. Sabe o que resta, irmãos? Não resta mais nada. Porque o meu Deus, ele se move, o seu Deus se move além daquilo que eu posso perceber. E lá estava Davi experimentando do agir de Deus em sua vida. Vou fazer-lhe uma pergunta muito pessoal, tá? Está sentado, está sentada, tranquilo? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Como é que tem sido a vida para você? Como é que você está se sentindo? Como é que você tem se sentido? Porque eu fico impressionado, irmãos, quem abre o livro dos Salmos, vê um homem tão transparente se colocando diante de Deus. É neste salmo, por exemplo, que Davi chega a perguntar: até quando, Senhor? Ele diz: Senhor, desperta. Ele é tão transparente em sua dor. E às vezes a gente se reúne num lugar como esse. Eu acho que Deus tem saudades destes salmos, sabe, irmãos? Porque a gente não se apresenta diante dele com tanta verdade, com tanta transparência. Eu quero lhe perguntar de novo: como é que você tem se sentido? Como é que está você? Se eu olhar daqui, eu vou pensar que, sinceramente, só tem gente feliz nesse lugar. Não tem. Eu estou olhando aqui, não estou vendo ninguém com cara de que está devendo alguma coisa. Eu estou olhando daqui, eu não consigo ver ninguém preocupado, com ar de preocupação. Eu não consigo perceber. Mas eu leio o Salmo de número 35 e veja o que Davi faz no versículo 1. Ele diz assim: defende-me, Senhor, dos que me acusam. Qual é a sensação que você tem? É que Davi está se sentindo acusado. Ele está numa sala de inquérito, num tribunal. Ele clama pedindo que Deus se apresente como se fosse o seu advogado de defesa. Ele diz: eu tenho sido acusado injustamente. As pessoas têm criado narrativas em torno da minha vida. Nada do que estão dizendo é verdadeiro. Senhor, eu preciso que o Senhor venha me defender. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Só que depois, nesse mesmo verso, ele vai dizer assim: luta contra os que lutam comigo. Parece que ele sai da sala de inquérito e vai para um campo aberto e em meio a uma batalha. No mesmo verso, ele olha para mim e para você: eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo acusado, eu estou me sentindo ameaçado. Parece que todo mundo tem se levantado contra mim. E é nessa hora que no versículo 2, e foi este verso que Deus, foi com este verso que Deus tocou o meu coração para falar-lhe nesta noite. Davi escreve dizendo a Deus: Senhor, toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me. Eu comecei a pensar nessa história de um escudo grande e um escudo pequeno. Sabe, os soldados, eles iam para a guerra com um grande escudo. Era um escudo tão grande que uma vez se abaixando, todo o corpo dele ficava protegido. Normalmente os lanceiros, aqueles que tinham como arma uma lança, usavam um escudo maior. E em alguns momentos eles chegavam a formar uma fileira, sabe, de grandes escudos, como se fosse uma parede contra o exército inimigo. Só que ele está falando aqui de um outro escudo, um escudo pequeno. Normalmente era um escudo circular, sabe? E arqueiros costumavam usar este escudo menor, porque diferente do grande escudo, esse escudo pequeno, ele se movia. E qualquer que fosse a tentativa do soldado inimigo, o soldado podia também se defender. Se me atacasse de um lado, do outro, por cima, por baixo, diferente do grande escudo,
o pequeno escudo, ele também servia para proteção. Eu comecei a louvar a Deus, sabe, irmãos? Por ter a certeza de que Deus, o grande e o pequeno, um escudo pequeno, um escudo grande, Deus tem colocado sobre a minha vida e sobre a vida do seu povo. Nós estamos sendo protegidos pelo Senhor, irmãos. Não há seta maligna que o Senhor não possa repreender, apagar. Não há nenhuma seta, irmãos. E tudo quanto eu li ao longo desse tempo me fez perceber o impacto disso. Tem um texto falando do exército de Asa, lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 14, verso 8, que diz assim: Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Tá. O que foi que chamou a sua atenção neste verso que li? Alguma coisa lhe chamou a atenção? Eu comecei a perceber, meus irmãos, que os exércitos, no tempo do rei Davi, eles tinham uma parte do exército que carregavam um grande escudo, foi assim? E uma outra parte que carregava um pequeno escudo. Não havia qualquer possibilidade de um mesmo soldado carregar um grande escudo e um pequeno escudo. E eu fui mais longe, irmãos. Esse teólogo que aí está, o Ellicott, ele foi lá do século XIX. E ele tem comentários bíblicos interessantes. Só que ele disse o seguinte, avance por favor. O poeta, na intensidade de seu propósito, esqueceu-se da anomalia de armar um guerreiro com 2 escudos. Faltou uma letra S ali, não foi? De uma só vez. Me perdoe, mas Davi está falando com Deus, irmãos. E eu não acredito que seja uma anomalia, não. E querem saber por quê? Porque eu tenho aprendido que esse Deus que servimos é o Deus que um dia chegou diante de Abraão, Abraão vivendo uma tensão enorme, uma expectativa de ser abençoado, de ser pai de uma grande nação, e nada acontecia na sua alma, e ele se sentindo assim, fragilizado. Aí Deus se revela a ele no capítulo 15, versículo 1, dizendo assim: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo. Sabe, não é uma anomalia pensar que o meu Deus carrega consigo um grande e um pequeno escudo. Eu tenho aprendido, e está escrito em Provérbios 30, verso 5, que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. E se não for bastante, deixe-me recitar Salmo de número 28, versículo de número 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Eu quero lhe dizer que Deus tem colocado sobre a sua vida um grande escudo e um pequeno escudo. Que o Deus eterno cuida de sua vida, que o Deus eterno já se antecipou à sua preocupação, porque quando eu penso no futuro, em meu coração vem ansiedade, mas quando eu sei que Deus já está lá no futuro, o meu coração encontra paz. Eu quero dizer que você não está desprovido de proteção, que o Deus a quem servimos é o Deus que faz grandes e pequenos milagres, e eu quero incentivar você a expressar a sua gratidão a Deus. E querem saber por quê? Porque nunca foi você. Às vezes a gente imagina que todo esse trabalho de proteção da família recai sobre a minha vida, sobre as minhas costas. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado, porque já não sabe nem mesmo o que fazer. Eu vou lhe contar uma história. Eu comecei a procurar essas coisas, sabe, de grandes escudos, pequenos escudos, e eu me deparei com uma palavra profética. Jeremias no capítulo 46, versículo de número 3. Eu vou ler o texto. Ele diz assim: preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Eu imaginei que eu poderia terminar o sermão com esta frase:
com essa sentença, com esse verso: preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Só que o Espírito Santo de Deus me incomodou e disse assim: não vá. Examine, estude. Sabe, irmãos, esta palavra de Jeremias, ela foi dirigida para o povo do Egito. Havia um conflito internacional entre duas grandes forças, a Babilônia e o Egito. E chegou ao conhecimento de Jeremias que o exército de Nabucodonosor II, lá por volta do século 6 a.C., estava se preparando para invadir a cidade de Mênfis, lá no Egito. E aí o que é que Jeremias faz? Manda esse recado, incentivando o povo do Egito a se levantar e lutar, e não se acomodar. Só que houve uma batalha, a batalha de Carquemish, em 605 a.C. E querem saber o que aconteceu? O Egito foi derrotado, e Nabucodonosor II triunfou. Tornou-se a Babilônia, então, naquele tempo, a maior das duas grandes potências. E a sua influência se expandiu. Aí eu entendi. Era como se Deus estivesse olhando para mim e para você e dissesse assim: olha, deixa Deus lutar a tua batalha. Guarde suas armas. Deus já está tomando conta. Tranquilize o seu coração. Às vezes a gente sai de casa e quer pegar o escudo grande, o escudo pequeno, uma lança, uma espada, uma flecha, um arco, e a gente sai armado até os dentes para enfrentar os problemas. Deixa eu lhe dizer, nunca foi você. Da última vez que alguém pensou em fazer assim, não deu certo não. Mas sabe o que é que eu tenho visto? Às vezes gente desprovida de qualquer recurso financeiro, lutando com gente poderosa, mas essa pessoa tem Deus ao seu lado, e um milagre aconteceu. Eu tenho visto gente debilitada, fragilizada, lutando contra doenças que são mortais, em que muitos casos são sentenças de morte, e não sabem mais o que fazer. Deixa eu lhe dizer, não é o seu escudo, nem grande nem pequeno, é Deus quem vai cuidar de sua vida. Às vezes a gente se preocupa tanto com os filhos, sabe? Eu sou alguém assim, e eu sei que junto a mim há tantos outros pais e mães, e às vezes a gente não sabe mais como lidar. A gente não sabe, a gente usa um escudo, e ora quando a gente usa um escudo pequeno, não era para ter usado o escudo grande, e a gente quer usar o escudo grande, não, agora era para ter usado o escudo pequeno, e parece que a gente não acerta nunca. Até que a gente diz assim: quer saber? Sabe quem é que vai cuidar do meu filho, do seu filho? Sabe quem é que já está cuidando e vai continuar cuidando? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o meu escudo, o Deus que é o meu abrigo. Eu preciso acreditar nisso, irmãos, porque na verdade nunca fui eu, nunca foi você. Por isso, a minha palavra hoje é somente uma. Põe aí, por favor. Agradeça. Você é uma mulher tão abençoada. Você é um homem tão abençoado. Sua família, sua vida profissional, tá? Você tem sido abençoado. Sua saúde, mesmo com tanta dificuldade, deixa eu lhe dizer, você está vivo, hein? Está aqui. Conheço gente que está internado em hospital hoje e gostaria muito de estar. Estou dizendo algum absurdo? Não estou. Nós precisamos, irmãos, ser um povo agradecido a Deus. Eu tenho encontrado gente que diz assim: eu estou cercado de problemas, pastor, eu me sinto uma ilha, cercada de problemas por todos os lados. Vai ler a palavra, porque a palavra vai me dizer que tu me cercas por detrás e adiante, e se não for bastante, o que é que a Bíblia depois ainda me diz? Que sobre mim ele ainda põe o quê? O que é que ele põe sobre você, meu irmão? A sua mão. Aí eu vou lhe perguntar: você quer mais o quê? Você tem um Deus que está atrás, um Deus que está à frente, um Deus ainda que bota a mão sobre a sua cabeça, e você se sentindo desprotegido? Tem uma muralha de fogo, irmãos, tem anjos acampados, tem Deus se manifestando a cada momento na minha vida e na sua vida. E eu preciso dizer a Deus: obrigado, 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 obrigado. Eu quero convidar você a se juntar comigo nesse resgate da gratidão.
nesse resgate da confiança. Porque não é que Deus tenha um escudo grande, um escudo pequeno, é porque Ele é o meu escudo, e eu preciso crer nisso. Se você entrou neste lugar, sabe, aquela criatura amedrontada, sabe, sem saber como lidar com algumas coisas, e decisões que você vai precisar tomar e que você tem adiado, eu quero lhe dizer, confia, que Deus já está providenciando todas as coisas. Eu quero orar por isso, para que Deus tire do meu coração e do seu coração todo vestígio de incredulidade. Eu quero pedir que Deus coloque na minha alma e na sua alma essa certeza de que Ele cuida de todas as coisas. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Eu não quero colocar palavras nos seus lábios, mas deixe-me só sugerir, não peça nada agora, não, só agradeça, reconheça os milagres que Deus tem derramado sobre a sua vida, os pequenos e os grandes milagres. E se o grande milagre ainda não aconteceu, é só uma questão de perspectiva ou de tempo. Porque o grande no milagre não é o impacto que a ação de Deus promove na minha vida. O grande no milagre é o próprio Deus que se manifesta. Diga: o Senhor é meu escudo, o Senhor é meu escudo. Eu não estou desprotegido. Deus está cuidando.